Então, boa noite, meu amigo, minha irmã. Como é que vai você? Que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e também, lógico, evidentemente, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E é com a imensa alegria que nós recebemos hoje, de novo, os nossos irmãos da ufologia, o nosso irmão Alex, o nosso irmão Vanderlei, e agora chegando, né, o queríssimo Walter também para fazer parte, hoje, justamente, a ufologia. E o quê? Qual é o assunto? Aparições ufológicas aqui no Norte e Nordeste, né? Então, meu amigo Alexandre, muito boa noite, obrigado por você ter vindo. É um prazer grande. Boa noite a todos. Deixa eu me apresentar, eu sou Alexandre Valtide, o fundador da maior rede científica de ufologia do Norte e Nordeste. A nossa missão é trazer ao público informações sobre o fenômeno aéreo anômalo, conhecido como OVNI, respaldado com evidências científicas, né? Ao mesmo tempo, a nossa organização ajuda ao próximo, né? Não é só a ufologia, é também o aspecto espiritual, a espiritualidade entre nós, né? Porque vocês sabem, nós somos seres humanos com uma alma que veio de um outro lugar do espaço. Nós não somos necessariamente oriundos da Terra. Nós somos de outras esferas. Mesmo porque, se você parar para pensar um pouco, como é que se formou o planeta Terra? Como é que isso tudo veio acontecer? Você sabe que cada elemento que tem aqui veio do espaço, inclusive a água e a terra, né? O solo. Então, de uma forma geral e generalizada, nós somos seres extraterrestres, ou seja, somos almas vivendo uma experiência humana aqui na Terra. Vanderlei, agora com você. Muito bem, meu amigo Vanderlei. Boa noite, obrigado por você estar aqui mais uma vez. Que felicidade. Eu que agradeço, boa noite a todos. O Alexandre já fez a apresentação da nossa organização e pretendo, nesse pequeno tempo, passar um pouco para vocês o que realmente existe dentro do nosso Norte e Nordeste. Como nós ainda não temos a percepção da quantidade de eventos ocorridos nesses últimos anos aqui na nossa região. A nossa região é um celeiro brasileiro de avistamentos e de outros fenômenos anômalos. Boa noite a todos mais uma vez, e agora eu passo a palavra para o nosso amigo e novo convidado, né? O Walter Veríssimo. Grande esse rapaz é hipnólogo. Né? Quem tivesse sido abduzido, ele trabalha exatamente fazendo esse tipo de trabalho, de regressão, né, para que as pessoas tenham consciência de tudo aquilo que elas vivenciaram. Boa noite, Maravilha. Maravilha, meu amigo. O Walter tem uma experiência fantástica. É uma honra estar aqui, é um privilégio estar aqui junto com vocês, né, e compartilhar um pouco do meu conhecimento. E assim, mais uma vez, uma confirmação de algumas experiências que eu tive particulares em relação a fenômenos ufológicos, como também muitas curiosidades que aconteceram no meu consultório, com diversas pessoas que me procuraram para fazer terapias com problemas que tinham nada a ver com ufologia, até pessoas céticas, até pessoas que não acreditam no fenômeno ufológico, mas, no entanto, no meio do trânsito da hipnose, no meio do tratamento, encontrei curiosidades que fez eu cair de paraquedas desse mundo ufológico. Acabei entrando por osmose. Maravilha, muito bem, meu amigo. Então, nós somos uma rádio espírita, e o programa é um programa espírita, e nós vamos iniciar com a prece
nós vamos fazer uma prece e a leitura do Evangelho. Então, nós vamos pedir a proteção ao alto, aos bons espíritos que aqui nos rodeiam, nos guiam dessas e de outras esferas, da terra e fora da terra. Pedimos também a anuência do nosso mestre, irmão e amigo Jesus, para que ele possa inspirar os nossos amigos, trazendo conhecimentos, para que possamos cada vez mais alongar e estender as nossas possibilidades evolutivas nesse planeta em que agora estamos residindo. Sê conosco, Senhor, permite que em teu nome, mas sobretudo em nome do Pai amantíssimo, nós possamos iniciar o nosso programa. E aí nós vamos pensar do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. É uma afirmativa de Jesus bem interessante, porque a única das bem-aventuranças é uma das poucas vezes que, em vez de ele nos dar o reino de fora, o reino dos céus, ele fala sobre a terra. Ele diz assim, está lá em Mateus 5:5, bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. E depois, 5:9, o mesmo Mateus, bem-aventurados os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. Então, com esse evangelho, com essa prece, nós já podemos, aí de fato e direito, passar para o nosso irmão Alexandre, o nosso Alex, para que ele possa aí decorrer sobre os assuntos da ufologia, das aparições. O Walter disse que nós somos, acho que foi o Vanderlei, que nós somos um celeiro. Nós somos um celeiro aqui, o Nordeste pelo menos nisso é primeiro lugar no Brasil? O Norte-Nordeste, sim. Na verdade, nós começamos com uma grande ocorrência ufológica lá em Belém do Pará, na ilha de Colares. Eu sou natural de Belém, né? Sou paraense, radicado aqui em Recife. Na verdade, sou parabucano, parte paraense, parte pernambucano, né? Pernambucano, muito bem. Então, com muito orgulho, né? Então, começou lá, né? Na verdade, a Operação Prato, muita gente pensa que ela começou lá em Colares, em Belém do Pará, né? no Pará, né? Ela começou, as aparições começaram a ocorrer no Ceará, se expandindo para o Piauí, no Maranhão, depois para a Ilha do Caranguejo, lá, se não me engano, no Maranhão, né? Maranhão, e depois foi para Colares. Subiu um pouco lá a região amazônica e voltou novamente. E esse fenômeno, ele é muito intrigante, porque na época que ocorreu, nós estávamos aqui no Brasil vivenciando uma censura plena, né, pelo regime militar, né, e não se podia fazer muitas revelações sobre qualquer assunto, muito menos um assunto polêmico dessa natureza. E nós tivemos uma pessoa muito corajosa, amigo nosso aqui da nossa rede brasileira de ufologia, a Brazil UFO Network, que é o Carlos Mendes. Ele foi o jornalista que cobriu essa operação, que durou aproximadamente 4 meses, né? O Carlos Mendes vai estar conosco em breve, lá no evento que é o 4º Fórum de Ufologia e Espiritualidade, organizado pela UFO Piauí e a Braufonet aqui em Recife, através da minha pessoa e do Crispim, César Crispim, que é espírita, faz um belíssimo trabalho lá para ajudar o próximo através da ufologia e da espiritualidade. Então, ele vai estar falando sobre o que o governo brasileiro não está revelando sobre, ou não revelou, sobre essa ocorrência lá em Colares, né? Agora, digo mais para vocês, é muito mais do que a gente imagina. Por quê? Essa operação, resumidamente, porque nós podemos passar aqui horas e horas dando uma palestra somente sobre a Operação Prato, né? Mas ela, quando foi terminada, foi por causa que o coronel Hiroshi Holanda rotineiramente mandava relatórios, e quando ele fez
finalmente o contato com os seres extraterrestres, de repente veio uma ordem de Brasília para cessar a operação. Curiosamente, né? Por quê? A partir desse momento, os militares norte-americanos tomaram de conta dessa operação. Para vocês terem uma ideia, inclusive as máquinas fotográficas que nós tínhamos na ocasião não eram suficientes, não tinham capacidade de fotografar. Foi importado, através do Ministério da Defesa aqui do Brasil, dos Estados Unidos, máquinas mais avançadas, mais precisas, para que pudesse ser registrado o fenômeno. Mas nós não paramos por aí. Nós tivemos várias outras ocorrências aqui na região, inclusive o que mais me faz ficar, como é que eu diria, triste, é porque nós não sabemos valorizar o que ocorre aqui. Como mais cedo nós estávamos falando com o Vanderlei, aqui mesmo no estado de Pernambuco, especificamente aqui na capital pernambucana, existem várias ocorrências, meio que quase semanalmente ou mensalmente, de fenômenos aéreos anômalos, ou seja, ocorrências ufológicas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um amigo que é biólogo da Universidade Federal de Pernambuco, eu não vou falar o nome dele agora no momento, bem porque não tenho autorização de falar, permissão dele, né? Mas eu sempre falo para ele sobre as ocorrências do fenômeno ufológico aqui na região e no Brasil e no mundo, né? E ele era muito cético quanto a isso. De repente, num domingo, ele muito eufórico me liga. Ele disse: Alexandre, você tinha razão com relação às suas afirmações referente ao fenômeno. Como assim? Eu estou aqui em Barra de Jangada, numa sacada de um prédio, olhando para a Ilha dos Amores, a Ilha do Amor, né? E, de repente, dentro de uma nuvem, teve um clarão e de lá saiu subindo uma nave em sentido vertical, em alta velocidade. Vejamos só. Isso era uma pessoa que era totalmente cética, que teve uma ocorrência. Como ele, existem outras pessoas que têm a mesma perspectiva. Por exemplo, eu morava em outra residência, onde tinha um pescador, né, de jangada. E eu olhei para a jangada dele e disse assim: ô fulano, tu tem medo de andar nessa jangada lá dentro do mar? Tu não tem medo de tubarão? Sei lá, de baleia? Ele falou: senhor Alexandre, de tubarão e baleia eu não, mas tenho medo de umas luzes que saem de dentro do mar e dá uma chacoalhada assim e sobe repetidamente. Eu olhei assim e perguntei: você sabe o que é isso? Eu não tenho a menor ideia, mas olha, eu tive tanto medo que eu fiquei debaixo da proteção que eles levam, assim, tipo um pedaço de pano grosso, sei lá, de alguma coisa, para ficar lá debaixo por causa do frio, né? Então ele disse: olha, aconteceu várias vezes. Cada vez que acontece, eu fico com mais medo ainda, por não saber do que se trata. Ou seja, luzes saindo de dentro do mar, né? Para vocês verem, uma pessoa muito simples, inclusive a forma que ele se expressava, se falava sobre isso, você vê que é uma pessoa leiga, uma pessoa simples, né? Que estava tentando explicar uma coisa que ele não tem a menor ideia, né? E, na verdade, são naves que saem de dentro do mar. Não só aqui em Recife, Pernambuco, né? Temos em Caruaru, lá na Serra Negra, no interior também, né? Em Gravatá. Pesqueira. Oi? Pesqueira, sim, Pesqueira, com certeza. Pesqueira, Olinda, né? Temos inúmeras ocorrências aqui no nosso estado aqui de Pernambuco, né? Como também aí em Natal, onde você está transmitindo aí essa live, né? Também tem ocorrências importantes. Lá em Quixadá, no Ceará, eu estive
há uns 2 anos atrás lá, eu fiquei simplesmente impressionado com a beleza natural da cidade. Eu tive a grata oportunidade de conhecer um ufólogo famoso, que é o Bob, né? Ele dedicou parte da vida dele investigando as abduções que ocorreram lá, as aparições de discos voadores. Inclusive, ele tem um projeto lá para construir um centro ufológico. Já cederam lá um terreno lá para ele, já fizeram uma planta do projeto, e só estava faltando mesmo dinheiro para poder fazer a construção, mas se Deus quiser, vai ocorrer, porque eles querem fazer lá um projeto a nível nacional e com certeza com influência internacional. Por sinal, lá em Quixadá, foi filmado um filme com, como é que eu diria, participação de atores internacionais, norte-americanos, né? Chamado de Área Q. Procurem na internet aí, vocês estão nos ouvindo, Área Q, né? Você vai ver que é uma produção internacional que foi feita aqui no Brasil, especialmente lá no estado do Ceará, né? E de relevância altíssima no âmbito ufológico, né? Trata de uma abdução, né? E muita gente não sabe da existência desse filme. Né? A maioria não tem nada, porque nós não sabemos valorizar. Agora, pega um americano aí, por exemplo, como o Travis Walton, que na década de 70 foi abduzido, gerou um filme chamado Fogo nos Céus, ou seja, Fire in the Sky. Rodou o mundo. Nós tivemos aqui ocorrências muito importantes na ufologia brasileira com contribuição internacional. Como eu te falei, a primeira Operação Prato, lá no estado do Pará. A segunda grande operação com participação militar foi a Noite Oficial dos OVNIs. Eu sempre falo disso, em 1986. Resumidamente, estou falando aqui, né? A terceira grande ocorrência foi lá em Varginha, em Minas Gerais. Teve uma quarta, que o Vanderlei gosta de citar sempre, né? Que é o caso da Marinha, né, Vanderlei? Isso, lá, na Ilha da Trindade. A Ilha da Trindade. Isso no Rio de Janeiro, né? Isso foi no Rio de Janeiro, exatamente. Exatamente. Teve outros casos militares, força militar, sem falar aqui para o Nordeste, né? Nós temos lá na Bahia, né? Nós temos um verdadeiro centro ufológico através do nosso amigo lá, o Paulo Guzmão, da Chapada Diamantina, né? Ele, há anos, pesquisa, investiga e traz essa informação para o mundo, né? Sobre as ocorrências que acontecem lá, inclusive com filmagens de naves, né? Naves que estão, assim, entrando em montanhas e saindo. Ele não sabe explicar como isso é possível. Mas, obviamente, eles têm uma tecnologia extremamente avançada para fazer essas inserções dentro das montanhas, entendeu? E nós precisamos... A nossa missão aqui, da Brasil UFO Network, ou seja, a Rede Brasileira de Ufologia, é levar para o mundo o que acontece aqui no Nordeste. Né? Porque tem muita coisa que acontece que a maioria das pessoas não sabem. Na Paraíba, nós temos também outro lugar lá que tem inúmeras ocorrências ufológicas e ninguém sabe. A nossa organização, depois de passar essa pandemia, nós vamos organizar tour ufológico, se Deus quiser, né? De forma respaldada, com equipamento, fazer essas investigações, para que a gente possa trazer ao público o que está ocorrendo de forma científica, de forma séria, comprovada, sem achismo, e procurar trazer para o público, não só brasileiro, como fora do país, o que há de melhor da nossa contribuição em termos da ufologia brasileira no mundo. Não é isso? Já falei quase 20 minutos aqui, eu quero deixar
o tempo para os demais participantes. Vou passar agora a palavra para o nosso amigo aí, José Vanderlei, cofundador, juntamente aí com o Walter Veríssimo, né, também cofundador da nossa organização. E agora, Vanderlei, é com você aí. Vanderlei. Manda ver. Bem, eu vou aproveitar as palavras do Alexandre para fazer algumas observações, né? Ele falou de vários estados, mas eu gostaria de lembrar o seguinte, desde Cristóvão Colombo, né, quando ele veio, né, para fazer seus descobrimentos, ele tem relatos de que luzes, né, iam acompanhando os navios dele debaixo d'água. Tá? Então, nós temos esses relatos já há bastante tempo. E aqui no Brasil, por incrível que pareça, tá, existe um relato do tempo da colonização brasileira, de 1558. Tá? Esse relato foi descrito em cartas dos jesuítas aos seus superiores na Europa, né? E fala de uma história de um índio que foi abduzido numa grande noite de chuva, de relâmpagos, né? De grandes estrondos, como eles falam, né? E que foi levado para dentro de uma nave, e que lá ele encontrou outras pessoas que também tinham sido abduzidas, tá? E ele relatou que ia de um porto a outro, naquele tempo era portos, né? Eram portos, então ele ia de um porto a outro numa grande velocidade. Então, 3 dias depois, ele retornou à aldeia, foi deixado num manguezal perto, mas ele voltou muito abalado. E, posteriormente, ele veio a falecer. Ele ficou tão deprimido e tão assustado que qualquer pessoa que chegasse ali naquele local onde ele estava, ele achava que era os demônios, como ele assim falava, tinham vindo buscar ele de novo. Tá? Então, ele ficou realmente muito deprimido, vindo a falecer posteriormente. E esse relato é de 1558. Aconteceu no Espírito Santo. Tá? Então, os fatos ufológicos no Brasil, né, retratam desde do tempo da colonização brasileira. Né? E Alexandre falou do Pará, ali perto também do Pará, Maranhão, que teve o caso a Operação Prato. Existe também, logo ali próximo, um triângulo amazônico, que pouca gente conhece desse termo e conhece essa história. Essa história surgiu através dos pilotos de aviões, na época da Varig e de outros aviões que faziam rotas ali pelaquela área, né? E dizer que existia ali uma cidade futurista, uma cidade que eles falam que era uma cidade fantasma do futuro de 3000, do ano de 3000, ou chamada também de Cidade de Buck Rogers, que era exatamente um filme, uma série, né, que falava de um futuro breve, né, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir chegar a esse futuro ainda, nós aqui, tá, com grandes avanços, tanto na área de construções, como ele falava que tinham grandes cúpulas, né, edifícios redondos com grande cúpula de vidro, é uma cidade realmente bem futurista, e mostrava ali que ela era bem reluzente, ela aparecia, ela chegava aos olhos, né, pelo tamanho de seus limites. Só que, em um determinado dia, um dos pilotos que ali atravessavam, né, ele tinha um aviãozinho pequeno, né, e ele viu a grande via, né, e ele decidiu que iria ali pousar. Quando ele foi chegando e se aproximando mais da pista, né, e já iniciou o procedimento de pouso,
a cidade simplesmente sumia. Né? E ele chegou a bater, inclusive, o trem de pouso, ele chegou a raspar na copa das árvores. E se levantou a questão de ali, na realidade, ser um portal, porque além dos aviadores verem aquela cidade, eles também observavam luzes, ou até alguns se arriscaram a dizer que eram discos voadores que estavam ao seu lado enquanto eles passavam pelaquela região. Então, nós temos ali na linha amazônica até a ideia de uma cidade perdida, né, que dizem até que tem gente, uma tribo que cuida da entrada dessa cidade. Né? Essa tribo, ela tem a obrigação de cuidar da entrada dessa cidade. É uma cidade que é uma cidade subterrânea, dizem que é subterrânea, mas que ela abre como se tivesse uma vida própria, onde ela tem todo o seu sistema separado do sistema do lado externo. Tá? Então, nós temos, inclusive, outras informações também numa região ali próxima, ali perto do Acre, né, de fatos, né, muito ligados ao Peru. Né? Dizem que tem muitos avistamentos entre o Acre e ali o Peru, né, que tem como se tivesse ali um corredor de discos. Né? Então, temos ali naquela região uma atividade muito forte, né, como até foi falado na Operação Prato, que a Operação Prato, na realidade, acabou oficialmente, mas oficiosamente não. Tá? Ou ao contrário, né, acabou, né, não oficialmente, porque ela existe até hoje, existem ocorrências até hoje, né, não deixou de ter ocorrências. Ali também, junto do Pará, temos o Maranhão, como o Alexandre falou. O Maranhão tem grandes contatos, inclusive já caiu inúmeras peças. Interessante, está sempre caindo no Maranhão. São peças talvez de satélite, de foguetes, de aviões, eles sempre estão caindo naquela região do Maranhão. Né? Outro lugar que a Alexandre falou, que era o Quixadá, né? Realmente o Ceará hoje comanda praticamente a ufologia dos aparecimentos da ufologia no Brasil, com a quantidade enorme de eventos, né? Não são poucos, são muitos, né? Numa mesma região. Né? Você pode ter, por exemplo, num estado, vários pontos. Ali não, ele tem uma concentração realmente de vários acontecimentos. Né? Trouxe até pessoas de fora para fazer o estudo ali naquela área. Né? A questão das montanhas, né? Como eles conseguem desaparecer próximo às montanhas, etc. E se alguém conseguiu ver o filme do Arquivo X, né? Existe exatamente um hangar, né? dentro de uma determinada base americana, né, que você está dentro de uma montanha e a porta se abre e ele tenta fotografar, mostrando que se nós conseguimos fazer isso, imagine uma tecnologia muito mais avançada. O nosso evento, que nós sempre buscamos, é exatamente ter o maior número de informações possíveis com relação às áreas e os acontecimentos, para saber que realmente tudo aquilo que está sendo dito, a nossa preocupação é de levar realmente a verdade, e não dizer, vi uma luzinha, que a pessoa confunde com um avião, que confunde com uma estrela, que confunde com um satélite. O Alexandre mesmo teve uma experiência com uma determinada pessoa,
né, onde a pessoa está dizendo, olha, ali está passando um objeto luminoso, e o Alexandre, né, através do conhecimento que ele tem e que nós procuramos ter, né, ele disse, não, aquilo ali não é nada demais, não, é um satélite, tá, de um determinado grupo que faz essa rota e que vai passar daqui a 40 minutos novamente. E daqui a 40 minutos ele passou, ele mostrou, tá vendo? Ó, isso aqui. Então, muitas pessoas fazem esse tipo de confusão. Elas Confunde alhos com bugalhos, né? Isso. Elas não entendem, elas acham que tudo é UFO. Oi, Alexandre. Seu microfone está fechado. Áudio aqui, que na ufologia nós falamos que mais de 95% das ditas ocorrências ufológicas não são ufológicas. Obrigado, Vanderlei, por ter trazido isso à tona. São ocorrências de outras coisas, atmosférica, como ele falou, o satélite, né, que passa, na verdade, 40 minutos, a cada 90 minutos, né, que dá o contorno na Terra, né, entre outras ocorrências. Então, o nosso objetivo é sempre buscar a verdade, falar a verdade, né, tentar olhar para... Eu recebo várias ditas filmagens de extraterrestre. Quando eu vou analisar, eu vejo que é simplesmente computação gráfica. CG, computação gráfica. Entendeu? Então, a internet está cheia de coisas boas, né, verdadeiras, mas tem muito lixo, tem muita baboseira, aí que o mundo vai acabar, que isso, aquilo, outro. Isso não existe, gente. Não vai ter nada disso, não. Que a data limite. A data limite é para nós mudarmos a atitude em relação ao que nós estamos fazendo com o planeta. Né? Maravilha. Nós estamos destruindo a atmosfera, acabando com a Amazônia, acabando com o ar, né? Poluindo o ar, os mares. Entendeu? Mas, enfim, deixa o Vanderlei continuar, que no final eu vou fazer um resumo de tudo isso aí. Vanderlei, é com você. Novamente. Muito bem. Não, só para terminar. Nós já temos aqui, Vanderlei, se você puder terminar, porque já temos aqui mais ou menos umas 5 perguntas já aqui dos nossos amigos. Eu vou terminar orientando as pessoas e vou passar para o Walter, porque o Walter tem muito a contar com relação às pessoas que passaram pelo caso de abduções. Tá? Então, eu vou só lembrar o seguinte: no registro do Arquivo Nacional, existem aproximadamente 732 casos, registros no Arquivo Nacional, registros oficiais sobre UFOs, ou qualquer outro tipo de fenômeno que não foi explicado. Tá? Então, as pessoas que quiserem realmente iniciar um processo, ter um conhecimento, façam essa pesquisa, conheça todos os casos, conheça o caso do Rio de Janeiro, conheça o caso do Espírito Santo, de São Paulo, de Piritibi, de Quixadá, da Chapada Diamantina. Tá? Lá na Chapada Diamantina vocês vão ver casos muito interessantes. Tá? Tem casos ali que estão relatados. Agora, eu vou dizer só uma coisa. O Arquivo Nacional, ele começou aproximadamente em 62, 52, por aí. E fechou em 2016. De 2016 a 2018, existem 3 vezes mais casos do que aconteceu em todo esse período. Não só aqui no Nordeste, como em todo o Brasil. Então, as pessoas que quiserem realmente conhecer um pouco mais, comecem pelo Arquivo Nacional, porque são registros oficiais, feitos pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, ou por órgãos oficiais. Então, aqueles que quiserem realmente buscar ter um maior conhecimento, busquem, começando pelos arquivos nacionais. Ok? E qualquer coisa, a Braufonet fica à disposição de vocês.
caso você tenha interesse em algum assunto ou algum caso, né, pode escrever para nós, pode mandar para o Alexandre, para mim, para o Walter, né, e nós teremos o prazer de responder a vocês da melhor forma possível. Eu vou passar agora para o Walter, porque realmente o Walter é um diferencial do que nós estamos falando. Nós falamos sobre aparições, nós falamos sobre talvez até viagens, né, de pessoas que foram convidadas para fazer a viagem, como eu falei, do mar do Rio de Janeiro. Então, o Walter tem a presença da pessoa que passou pela abdução e que muitas vezes ela não aflora, né, naturalmente, ela precisa ter exatamente ter buscar um acesso para que ela faça e relembre e possa exatamente transmitir tudo aquilo que nós falamos aqui. Então, eu vou deixar agora vocês com o Walter, tá? E ficamos à vontade aí para as próximas perguntas. Walter, eu vou fazer o seguinte, tem muitas perguntas aqui já, e tem uma que o cara pergunta sobre abduções. Eu vou colocar na tela e aí você começa a falar em relação a isso e já responde aí. É uma pergunta aqui a mulher, Sônia da Ribinha, as abduções, por que ocorre? Qual a utilidade para os ETs e para nós, os abduzidos? Sônia da Ribinha. Olha, eu tenho algumas opiniões particulares em relação a isso, e acredito que Vanderlei, como também Alexandre, ele também tem como responder isso bem legal, de forma bem mais baseada do que eu. Mas, baseado nas minhas experiências que eu tenho em laboratório, em relação às pessoas que estão tendo contato, supostamente foram abduzidas, é que o que elas relatam é que essas abduções é para uma espécie de monitoramento. É como se estivesse monitorando a pessoa para uma melhora da genética, para melhorar nossos corpos, para encarnar pessoas cada vez mais, como posso dizer, espírito mais evoluído. Bem, essa foi a resposta de algumas pessoas que eu tive. Muitas pessoas, praticamente quase todas elas que relatam que estão tendo contato, foram abduzidos, eu começo a fazer umas perguntas, e uma dessas perguntas é sobre por quê, qual o motivo deles fazerem isso, né? E a maioria das respostas foram essa. Só que eu não posso garantir para o público que realmente é essa a intenção deles, até porque nós estamos engateando ainda nesse mundo ufológico, né? Porque são fenômenos que estão acontecendo por aí e não temos como isolar esse fenômeno para investigar de forma mais aprofunda. Eles acontecem ao acaso, né? Mas na grande maioria das vezes o que relatam isso é aprimoramento genético para futuramente encarnar espírito mais evoluído. O que é que você acha, Alexandre, disso aí? Isso aí, na verdade, é uma parte importantíssima do projeto extraterrestre com relação a nós, né? A evolução no sentido físico da coisa, né? Para melhoramento do acesso aos espíritos em uma matéria mais evoluída. Veja bem, uma coisa tem a ver com a outra. Na medida que nós reencarnamos, nós fazer esse processo para melhorar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa moral. Vai chegar um momento em que os espíritos precisam de uma matéria menos densa e mais pura para que elas possam se encaixar uma na outra. Entendeu? Então, eles são instrumentos, os extraterrestres, que já estão bem mais à frente, né, em termos de evolução moral e tecnológica do que nós. Eles têm esse objetivo de nos auxiliarem a melhorar a nossa genética. Por exemplo, quando você olha você estuda no ensino médio, né, a evolução do ser humano, Homo sapiens, Homo erectus, Homo não sei o que e tal, você vê que em um dado momento existiu um avanço físico muito grande, né? Muito grande da matéria, estou falando.
né, em um curto período de tempo. Isso aí teve intervenção extraterrestre. Por exemplo, eles nos é dito, né, que já nós sofremos mais de 60 mutações genéticas para chegar aonde nós chegamos, fisicamente falando, né? Então, resumidamente, nós podemos falar muito mais sobre esse assunto, mas, resumidamente, a agenda extraterrestre tem a ver com a evolução do ser humano, moral e física. Mas o Walter tem aí vários exemplos interessantes de pessoas que foram procurá-lo com um problema, outro problema, que ele nem sabia que era extraterrestre, né? Era problema de dependência química, problema de depressão, problema de ansiedade, não é isso, Walter? Outros problemas que, de repente, essas pessoas começaram a relatar a presença ou a influência extraterrestre na vida deles. Não é isso, Walter? Vamos abrir o áudio aí para o Walter. Está fechado o teu microfone, Walter. Antes de o Walter falar, eu gostaria de lembrar também o seguinte: tá aberto. Dentro dessas pesquisas que estão sendo feitas, como o Walter falou, como o Alexandre completou, tá? Se verificou que duas novas informações. Primeiro, que se por acaso o seu filho fosse abduzido, naturalmente, aliás, se você fosse abduzido, naturalmente, seu filho também o seria, porque como o Walter e o Alexandre falaram, que é exatamente a pesquisa. Então, ele fez a pesquisa e que vai vendo geração a geração. Tá? Então, isso tem relato de pessoas falando, até sobre hipnose, sobre isso. E outra coisa, começou também a ter informações dos abduzidos em dizer que eles agradeciam por eles estarem participando daquele projeto, como se eles já tivessem vindo e proposto ficarem à disposição dessa experiência. Tá? O Walter talvez tenha tido algum tipo de experiência que fale exatamente também sobre isso. Tem sim. Eu queria só enfatizar uma coisa, é que muitas pessoas que eu atendo, eu percebi, né, que existe uma espécie de, como posso falar, eu acho que falha não seria a palavra correta, mas uma espécie de limitação que o nosso cérebro tem de perceber a realidade, o mundo em volta. A percepção nossa ainda é muito limitada. Se a gente for olhar para a biologia, vai ver que em percepção a nível de seres vivos, conseguimos entender que cada um ele percebe o mundo em volta de forma diferente. Alguns de forma mais abrangente e outros nem tanto, né? O golfinho, por exemplo, tem alguns sentidos a mais que o ser humano não tem. O morcego tem algumas habilidades a mais que o ser humano não tem. Nós temos nossas limitações, né? Temos acesso às informações do mundo externo através dos órgãos do sexto sentido, a princípio. Isso tudo, mesmo assim com tudo isso, algumas pessoas, a maioria delas, têm uma percepção um pouco, não equivocada, mas um pouco limitada ainda em relação à realidade. E devido a essa percepção limitada, traz muitos transtornos de diversos tipos para toda a sociedade como um todo. Eu, particularmente, desconfio que um dos objetivos das abduções, como também de contatos, sem necessariamente haver uma abdução, é para corrigir isso, corrigir a forma como o ser humano percebe o mundo. Se vocês perceberem, eu estou falando praticamente de uma espécie de uma expansão da consciência, porque se você percebe a sua realidade de uma forma mais abrangente, mais ampla, naturalmente você está expandindo a sua consciência. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas eu atendi, e todas elas que passaram por experiências de contatos ufológicos, quando eu falo contato ufológico, não estou falando de OVNI, não. Desculpe, eu acho que falei errado. Contato mesmo com seres extraterrestres, com o próprio indivíduo mesmo, pelo menos dentro do seu inconsciente, elas tiveram isso, elas tiveram uma ampliação da percepção do meio externo.
E essa ampliação da percepção do meio externo, do mundo que ela vive, fez com que o mundo dela melhorasse e fez com que ela melhorasse para o meio. Esse meio, de forma geral, tanto para as pessoas, o meio social, como também o meio ambiente. Tipo, as pessoas se tornaram mais conscientes em jogar lixo na rua, consumir menos plástico, mais consciente em relação ao próprio corpo. Eu pergunto, poxa, como é que foi que elas conseguiram ter essa visão tão ampla? Eu não trabalhei nisso, eu não fiz, não tinha como fazer isso na pessoa, né? Isso aconteceu logo após ela ter esses contatos que elas relataram durante as experiências. E muitos casos de dependência química, cigarro, álcool, entre outros, tiveram resultados muito grandes. Outros ainda estou tratando, mas muitos deles tiveram um resultado muito grande em relação ao seu vício por conta dessa percepção que teve mais abrangente em si mesmo. A tal ponto, ela conseguiu lutar contra a crise da abstinência. Eu tenho um caso agora recentemente que a mulher praticamente ela parou de fumar. Parou mesmo, só que ela está fumando apenas um cigarro e meio por dia por conta do físico dela. Pois o físico quer, o corpo quer, mas a mente dela está muito consciente e não queria aquilo. Um dia eu já vou pegar o depoimento dela para falar para vocês. Mas, enfim, o que eu tenho de interessante para falar para vocês é que eu não tenho dúvida que seres extraterrestres, consciências que não estão aqui na Terra, estão em corpos físicos, porém não aqui na Terra, não são desse planeta, estão entrando em contato com muitas pessoas aqui na Terra e a maioria delas que estão tendo esses contatos não tem consciência disso que está acontecendo. E a maioria das pessoas que foram abduzidas não sabe que foram abduzidas. Tanto esse primeiro caso das pessoas que estão tendo contato e não sabem que estão tendo contato, como aquelas que foram abduzidas e não sabem que foram abduzidas, ela não tem consciência apenas por um fator, um transe hipnótico que nós temos. Nós temos uma habilidade, não sei se hoje em dia eu desconfio se isso é algo bom ou se é algo negativo, de entrar numa espécie de um transe, onde as pessoas chamam de transe hipnótico, onde conseguimos eliminar muitas coisas de nossa memória, de nossa mente. E isso não precisa ser feito de forma verbal, de forma oral. Apenas telepaticamente também é possível fazer isso. É possível gerar esse transe hipnótico. Eu tenho um vídeo de um caso. Na verdade, eu tenho outros vídeos também feitos com alunos meus, que a gente ia para o Marco Zero para praticar hipnose, né? Que eles terminavam o curso de hipnose, então nós íamos para a prática. E algumas da prática que a gente fazia lá, eu pedia para eles fazerem transmissão de pensamento, que era estar em contato com a pessoa, estar próxima a ela e dar induções, né, dar sugestões para ela, para levantar o braço, falar alguma coisa apenas com pensamento. E muitas pessoas não funcionava. Na verdade, a maioria das pessoas não funcionava, mas tinha alguns em torno de 10 a 15% mais ou menos, funcionou e funcionou muito bem, né? Eu achei muito interessante isso, achei muito curioso. O mais curioso ainda foi a forma como essa ideia veio à minha cabeça de fazer esse tipo de experimento com as pessoas, né? Eu vou contar como é que veio à minha cabeça. Pois bem, então, o transe hipnótico, eu sou pesquisador, eu faço isso, ele é possível ser feito através apenas com pensamento, através de pensamento, a transmissão de pensamento, até mesmo à distância. Se eu tenho alguma intenção com você, alguma ideia, algum pensamento, algo muito forte, muito tenso, que envolva uma emoção, um sentimento, isso é uma informação que vai para você, dependendo do seu nível de sensibilidade, você pode captar ou não. E captando essa informação, você pode executar ou não. E essa informação, ela pode simplesmente dizer para você entrar em um transe hipnótico e apagar algumas coisas da sua mente. Tá? Eu consegui fazer isso em laboratório, né? Eu tenho um vídeo demonstrando isso. E assim, o vídeo fica muito difícil você achar que é bobagem não, achar que é armação, porque tem uma parte do vídeo que a mão da menina ela começa a suar muito, sai muito suor, muito mesmo. Algumas pessoas mais céticas poderiam dizer, é armação, alguém está dando sinal para levantar o braço, fazer isso, aquilo, outro, tal. E até poderia ser feito alguma coisa onde pudesse armar dessa forma, mas você não pode
armar um efeito fisiológico, né? Você suar muito, a forma de pingar, né? Isso é um efeito fisiológico onde nós não temos como produzir artificialmente, apenas aconteceu. Então, eu tenho esse vídeo, né? Talvez um dia, junto com o Alexandre e Vanderlei, podemos planejar para publicar esse vídeo e falar, demonstrar isso que eu estou falando para vocês. Maravilha. Bem, Walter, nós temos aí algumas perguntas já, e a gente está próximo do final do programa, e eu não queria deixar que os nossos internautas e ouvintes pudessem. Então, uma das primeiras é Júnior de Nova Parnamirim. Todos os habitantes da Terra, meu amigo Alex, são extraterrestres? Com certeza. Júnior pergunta. Com certeza. Veja só. Com certeza. Nós estamos aqui falando de dois aspectos, o aspecto físico e o aspecto espiritual. Né? Vamos falar primeiro do aspecto espiritual. As nossas almas, os nossos espíritos não estão daqui da Terra. Jesus já disse, né? Na casa do meu Pai existem várias moradas, né? Porque a vida seria oriunda, a vida inteligente, né? Seria oriunda da Terra. Na verdade, ela é oriunda de outras esferas, de outros lugares. Aí já me perguntaram uma vez, você já viu um extraterrestre? Todo dia eu vejo um, cada vez que eu escolho com uma pessoa, eu vejo um. Porque todos nós somos extraterrestres, vivendo uma experiência humana nesse momento. Em um dado momento, nós vamos deixar de reencarnar aqui na Terra e passar a habitar outras esferas, outros lugares. Entendeu? Sim, respondendo. Todos nós somos. Vanderlei, os ETs são bons ou maus? Quais as características morais deles, ETs? Pergunta o Sérgio de Pium. Quer responder ou responde, Alexandre? Rapaz, eu posso, né? Bem. Veja bem, eu vou começar e Vanderlei termina aí. Todos são bons. Todos. Agora, existem aqueles extraterrestres ignorantes da nossa fisiologia, que fazem experimentos conosco. Eu não vou aqui ser bem específico, né? Mas sem anestésico, botando até em risco a vida daquele abduzido, né? Já houve casos em que veio a óbito, por ignorância da parte deles, em não saber como lidar com a nossa fisiologia. Mas por mera curiosidade, né? A grande maioria que nos visitam são cerca de 58 raças diferentes, tá? Tem muito interesse no nosso sentimento, no nosso comportamento, de como a gente se reproduz. Só que, infelizmente, alguns fazem experimentos, como nós fazemos com os animais, né? De forma até cruel, né? É isso. Muito bem. Vanderlei, conclui aí que tem mais uma outra aqui que é boa toda. Não, na realidade, o que Alexandre falou, né, ele sintetizou mais ou menos a visão do que seria os extraterrestres. Só que, na realidade, com aqueles que não têm tanta moral, tanta ética, né, eles passam a ser seres até vistos como seres... Como demônios, né? Como demônios. Tá? Então, mas existe realmente aqueles que não evoluíram, que ganharam tecnologia, conhecem a tecnologia, mas imagine, nós hoje temos a bomba atômica, então, em determinado país, a bomba atômica jamais seria usada, mas tem um doido lá em determinado outro país que quer usá-lo. Então, a questão da tecnologia não é um título exatamente de moral e ética para o ET, para alguns ETs. Tá? A grande maioria, sim. Como o Alexandre falou, né, eles estão aqui para nos ajudar, eles estão aqui para nos mostrar alguns caminhos que nós temos que descobrir, apenas eles estão facilitando a forma de como nós vamos descobrir os caminhos. Tá? Ele não veio aqui para terminar nenhum tipo de guerra, porque desde o tempo da guerra eles estavam aqui. Né? Já...
Eu vou só antes de você falar, que eu sei que você vai falar, tá? Mas nós tivemos, inclusive, tá? Os ETs, os OVNIs, em bases militares que desplugaram, desligaram as ogivas nucleares, tá? Mas as guerras convenceram a partir de, se alguém também tiver o interesse, conheça a história do Almirante Byrd, que ele teve um contato, né, e que foi mandado um recado para os nossos governantes, exatamente com essa preocupação da bomba atômica. Tá? Muito bem. Então, como se eles dissessem, não estão sabendo o que estão fazendo. É menino doido. Tem uma pergunta, basicamente, aqui, que a pessoa fez agora, Vanderlei. Ela não se identificou, mandou pelo WhatsApp. É uma mulher. Eu acho que o Walter ele vai ter condições, porque é negócio com telepatia, né? Qual o caminho para desenvolver a telepatia com os ETs, Walter? O primeiro passo é cuidar do corpo físico. A alimentação o quanto mais natural possível. Além da alimentação, o quanto mais natural possível, tem a questão da desintoxicação do próprio organismo. Isso leva tempo. Não se faz isso em uma semana. Tá? Depois da uma boa alimentação, uma nutrição e desintoxicação, existem algumas técnicas específicas que, praticando, a gente conseguiu ter bons resultados. Mas, como temos pouco tempo, o que você pode procurar acessar, treinar isso aí, é telepatias com as pessoas mais próximas que você tem, como namorado, namorada, vizinho, amigos, assim por diante. Os melhores horários para você testar sua capacidade telepática ou transmissão de pensamento, prefiro chamar transmissão de pensamento, são nos horários onde você está perto de dormir, tipo, você vai para a cama dormir, você está quase pegando no sono, você está ali em um transe natural. Ali é um excelente momento para você praticar. E outro horário, que é melhor ainda, é quando você se acorda. No momento que você se acordou, você abrir os olhos, até mesmo não abrir os olhos, mas sabe que está acordado, fique ali por mais alguns minutinhos. Naquele momento que você está ali, procure deslocar a sua consciência para qualquer lugar que você queira. Se comunicar com pessoas, se comunicar com outros seres e até mesmo arrisque com seres de outros planetas. Você vai perceber que você vai se tornar cada vez mais sensível ao longo do tempo, depois que tiver uma boa alimentação, depois que tiver uma boa nutrição, uma desintoxicação do organismo. Não sei porque ainda também o consumo de carne atrapalha também nesse processo. Eu fiz teste com isso, não em telepatias como ETs, mas sim entre seres humanos mesmo, e torna-se mais eficiente quando você faz umas dietas bem específicas, né? Cortando principalmente carne e essas porcarias de gordura, carboidrato, glúten, e é bem interessante. Nutrição, desintoxicação e meditação. A auto-hipnose funciona muito bem, principalmente nesse horário, quando for dormir, quando se acorda. É isso aí. Perfeito. Meu amigo, lembrando a coca, tá? A coca também é um inibidor de você não conseguir a concentração. Conforme já foi falado por algumas pessoas, não de hipnólogos, mas de pessoas que fazem contatos espirituais. Então, ela, assim como o Walter falou da carne, também da Coca-Cola, tá? Produtos de coca. Produto industrializado, né? Inclusive a própria açúcar também, se puder evitar, você vai se surpreender. Você pode ouvir pensamento de pessoas. Muito bem. Alex, aí é uma pergunta que eu quero que você comece, e o pessoal termina e está já estourando o horário. Se os ETs são tão avançados em tecnologia, por que esse medo de aparecer? É medo da gente? É como se eles tivessem um celular de última geração e usa a fumaça para se comunicar. Hugo Machado, do Alecrim. Eu queria que você abrisse minha imagem aí para responder para o Hugo. Né? Deixa eu só tirar ele aqui da...
Bom, Hugo, é o seguinte, veja só. Em primeiro lugar, você faria contato com as formigas ou com o enxame de maribundos ou abelhas? Obviamente você seria picado, mordido, né? É como eles se sentem em relação a nós. Toda vez que uma aeronave de origem extraterrestre adentra um espaço aéreo, é acionado um caça militar com o intuito de investigar e, eventualmente, derrubar o invasor. Não entendendo que ele não tem intenções de nos agredir, de nos colonizar, de nos escravizar. Então, nós somos muito ignorantes com relação à intenção dessas entidades extraterrestres. Como nós, seres humanos, somos ignorantes em relação às formigas, às abelhas. A abelha não está lá para agredir a gente, mas se a gente for lá mexer no habitat deles, ela vai se defender. É o que nós fazemos. Nós somos tão primitivos que sempre usamos dos nossos aparatos militares não só para derrubar, mas como também para estudar a tecnologia deles. Os Estados Unidos, a Rússia, entre outros países, estão interessados em adquirirem essa tecnologia para fins militares. Não é outra coisa. Então, você me pergunta, por que eles não se aparecem assim facilmente? É porque nós somos, infelizmente, seres muito agressivos, muito primitivos em relação a eles. Eles não querem nos escravizar, eles não querem nos dominar, nem querem nos destruir. Muito pelo contrário, estão preocupados com a nossa sobrevivência. Estão preocupados com a nossa manutenção do planeta. Eu digo para vocês, a todos vocês, você já perguntou a você mesmo o que é que você fez hoje para preservar o planeta, o seu meio ambiente? Você já jogou um papel hoje no chão? Já consumiu algo de forma excessiva para poluir mais o planeta? Nós estamos literalmente destruindo. Essa pandemia que veio agora, o coronavírus, ou Covid-19, como chamam, né? Veio para nos dar um recado sobre o que nós estamos fazendo com o planeta. Inclusive, já foi tirado fotografias de satélites de vários lugares que a poluição diminuiu, a interferência humana no nosso habitat diminuiu, porque nós tivemos que ficar reclusos, limitados às nossas casas, evitando, assim, o consumo excessivo, evitando a poluição excessiva, que vai, eventualmente, chegar um momento em que o planeta não vai mais resistir. E nós vamos passar por coisas muito difíceis por causa das nossas próprias ações de autodestruição. Veja só, os indígenas, eles são seres humanos, mas são altamente conscientes do habitat, são altamente preservam o seu meio ambiente. Eles só extraem aquilo que é necessário para a sua sobrevivência e não fazem uso excessivo dos recursos naturais, como nós fazemos. Nós abrimos estradas, cada vez mais estradas, a economia aumentando, mais consumismo, mais isso, aquilo, outro, e nós estamos esquecendo do essencial, que nós dependemos do planeta para existir. Muito bem. Eu quero propor aqui ao Walter, enquanto você vai falar do encontro que vai haver lá no Piauí, com o nosso irmão Crispim, que é amigo nosso de longas datas,
que inclusive foi quem me passou o seu telefone, o seu contato. Foi. Walter, nós temos aí uma série de pessoas que estão na audiência. Vê se você consegue, enquanto a gente está falando aqui, mandar telepaticamente uma mensagem e ver se alguém aí consegue perceber alguma coisa. Mas eu quero aqui passar para o Walter, para o Alex e para o José Vanderlei. Quando é que vai ser o quarto encontro? É isso que vamos ter agora no Piauí, meu querido? Queria que você abrisse a imagem novamente aí, obrigado. Eu vou pegar aqui a informação aqui no meu WhatsApp, né? Para passar para você com precisão as palestras. Passe para o meu WhatsApp que eu coloco aqui na tela, se você passar. Passe para o meu que eu passo aqui. Eu vou passar agora, me permita, para você, só um momento aqui. Só um momento. Eu passo agora aqui para você, Tavares. Ok, meu amigo. Eu passei aqui a informação de forma abreviada para você, mas de forma resumida é o seguinte: o quarto Fórum Online de Ufologia e Espiritualidade do Piauí acontecerá entre os dias 9 de setembro ao dia 13 de setembro, sempre às 19 horas. Vamos lá. Nós vamos abrir o evento com a presença do ufólogo. O nome dele é Edson Boaventura Júnior. Ele vai estar dando palestra aqui sobre OVNIs e seus tripulantes no litoral de São Paulo. Vai estar falando sobre isso aí. Na sequência, nós temos um convidado português. Vai estar falando lá da cidade do Porto. Em Portugal está escrito aqui Lisboa, mas na verdade é do Porto, né? Ele vai estar, o nome dele é Francisco Mourão. Ele vai falar sobre aquele evento muito importante, conhecido como a Aparição de Fátima. E o título da palestra dele é Fátima 135917. Aguardem, que aí vem revelações muito importantes sobre esse fenômeno que a Igreja Católica julga ser a aparição da Virgem Maria, mas não é. Muito, muito interessante. Já no dia 11, a doutora Mônica de Medeiros, também às 19 horas, vai falar sobre o retorno à família cósmica, porque nós fomos isolados da família cósmica por um tempo, por causa do nosso comportamento, das coisas que nós fizemos errado. Agora nós estamos evoluindo ao ponto de nos retornarmos à comunidade cósmica. Tá? No dia 12 do 9, nós teremos a presença do César Crispim, nosso amigo, que foi o criador desse evento aí, que nos motivou a colaborar com ele e a equipe dele lá. E vai estar falando às 18 horas. A palestra dele é o seguinte: um planeta de regeneração, na visão de Francisco de Assis. Muito, muito legal. E nesse mesmo dia, a uma hora depois, nós teremos a presença do Carlos Mendes, é o jornalista Carlos Mendes. Ele foi o cara que cobriu a Operação Prato, foi expulso lá, foi quase preso pelos militares, mas ele teve o objetivo de trazer ao público brasileiro, né, o que estava ocorrendo de forma secreta pelos militares, mais precisamente pela aeronáutica. Ele vai estar lá no dia 12 do 9. E, por fim, nós teremos a Margaret Áquila, né, falando sobre as bases da nova Terra pela visão neurocientífica. Ela vai encerrar esse evento, vai ser um evento grandioso, e nós temos como propósito não só de trazer a vocês as informações sobre a ufologia e a espiritualidade. Nós estamos ajudando o pessoal lá do interior do Piauí, do Maranhão, os nossos irmãos mais necessitados, carentes lá, que estão passando dificuldade extrema por causa dessa pandemia aí, né? Já levantamos recursos para várias cestas básicas, filtros, que eles não têm acesso à água potável, conseguimos também doações de enxovais de bebê. Nós estamos, inclusive, ajudando no presídio, né, pessoas que não têm
a mínima higiene, levando sabonetes, toalha, água potável, para ajudar essas pessoas a passarem por essa pandemia. Então, é um trabalho de solidariedade, de amor ao próximo. Eu fico muito assim, honrado em ter tido essa oportunidade de ajudar ao esforço do nosso amigo e nosso irmão César Crispim. A nossa parceria tem sido uma parceria muito importante, ela tem crescido, e me satisfaz em ver os resultados, os quais está realmente trazendo positivos para esse pessoal. Se vocês quiserem o meu contato, eu vou pedir aqui para o nosso amigo, se possível, colocar aí na tela. 81. Oi? É 81. Isso, 81 9596 3072. Esse é meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer em passar mais informações sobre o nosso projeto que nós estamos fazendo lá juntamente com a UFO Piauí, através do nosso amigo César Crispim, né? Nós estaremos fazendo esse evento que será entre 9 de setembro, né? Já estamos bem pertinho, ao dia 13, né? Serão 6 palestras. Próxima semana. Já a próxima semana. Entendeu? Então, estamos na 4ª edição, nós estamos recebendo apoio de vários palestrantes, inclusive dessa vez nós teremos um internacional, né, que é o Francisco Mourão, lá de Portugal, de Porto, né? Que vai ser transmitido pelo YouTube, alguma mídia social para transmitir? Pelo YouTube. É uma transmissão exclusiva pelo YouTube, por causa da limitação do nosso canal. Vai ser uma única plataforma que nós estamos usando para fazer essa transmissão desses eventos, né? Atualmente nós temos 13.000 inscritos, né, no nosso canal, que são pessoas que acreditam na espiritualidade e na ufologia também. Maravilha. Meu amigo Walter, muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais. A gente volta quando você puder, telepaticamente falando. Muito obrigado, Sim, meu irmão. Obrigado. Mas alguém recebeu a aqui. telepatia que o Walter mandou? Eu Teve mandei. algum retorno? Rapaz, eu mandei minha conta bancária e sugerindo para ficar mandando dinheiro. Se amanhã entrega o dinheiro, eu aviso a vocês. Muito bem. É por isso que eu senti aqui uma coisa no meu coração, não sabia o que era, sabe? Coceiro, botei a mão, era meu amigo Walter, lá de Recife. Tá vendo aí? Funcionou. Eu captei essa mensagem antes de você falar. Ele vai falar sobre isso, e realmente você falou. Pronto, funcionou. Põe em prática, é importante, põe em prática, viu? Maravilha. É prática, muito bem. Vanderlei, muito obrigado a você, meu amigo. Já é a segunda vez, a gente vai ter a terceira, a quarta e a quinta, se Deus quiser. Vamos lá, meu irmão. Muito obrigado pela sua passagem hoje aqui pela nossa web rádio Estação da Luz. Obrigado a todos vocês. Espero ter contribuído de alguma forma no novo conhecimento. E fica à vontade. Toda vez que nos convidar, pode ter certeza que estaremos sempre à disposição de vocês. Obrigado, boa noite a todos. Maravilha. E o Alex aí com o telefone 81, lá do Pernambuco, lá de Recife, 99596-3072. Aí você não só tem as informações sobre as questões da ufologia, como também desse 4º congresso que vai ocorrer agora, próxima semana, de 9 a 13, no Piauí, lá com o nosso irmão César Crispim, que além de tudo tem uma finalidade caritativa muito grande. Então, meu amigo, muito obrigado pela sua chegada aqui. A gente marca outros encontros, se Deus quiser. Obrigado pelo convite, Tavares. Estamos sempre à sua disposição para contribuir com a sua rádio web aí, né? E divulgar a espiritualidade e a ufologia também. Muito bem, vamos fazer a prece de encerramento. E eu queria convocar aqui nossos irmãos, que a gente pudesse agradecer por esses momentos belos, lindos, divinos e maravilhosos que tivemos aqui com os nossos irmãos, num aprendizado constante sobre a supervisão direta do nosso mestre e amigo Jesus de Nazaré. Ser conosco, Senhor, e permite que teu nome, mas sobretudo em nome do Pai amantíssimo, possamos encerrar o nosso estudo nesta noite
voltando com a nossa programação normal pela nossa querida Web Rádio Estação da Luz. Meu amigo, muito obrigado mesmo. E vamos ver aí para a gente lançar depois essa telepatia, para a gente conversar mais um pouquinho da próxima vez sobre essas possibilidades. O pessoal gostou aqui, eu notei que o pessoal gostou muito. Então, meus amigos, muito obrigado, paz por Jesus. Continuamos com a nossa programação normal. E a gente se vê, se Deus quiser, na próxima semana lá no Piauí. A gente vai fazer também a transmissão, pelo menos de um evento. Okay. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Parabéns.